Bom dia, oitavo ano. Como vocês estão? Começando mais um mês, mais uma semana, né? Ainda de quarentena, infelizmente, mas nem por isso a gente vai deixar de aprender ciências, né? Semana passada nós falamos sobre os órgãos masculinos, femininos do sistema reprodutor, falamos sobre a ovulação na mulher, o caso também comentamos sobre menstruação e hoje a gente vai dar continuidade. Então, a gente viu lá a fecundação, né? O espermatozoide fecunda o ovócito, aí ele se transforma em óvulo, fecunda no útero e começa, então, a gestação. E hoje a gente vai falar justamente sobre a gestação. Nós vamos falar de gravidez e parto. Então, se liga aí que a gente já vai começar a nossa aula. E aí, vou compartilhar com vocês aqui para ficar mais fácil da gente entender nossos slides aí. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Estamos indo aí para a nossa 10ª aula já, né? Nossa 10ª aula online. Vamos ver o que a gente tem hoje para essa aula. Muita coisa para a gente refletir e discutir lá no chat, logo depois que acabar a aula. Então, aula 10, hoje, aqui na turma do 8º ano, estamos no dia 4 de maio, segundo horário. Meninos, livro de vocês, na página 58, a gente inicia então com isso hoje, o capítulo 4, ok? Dando sequência. Então a gente já viu que a partir da puberdade, né, a mulher já pode engravidar e ter filho. Então a partir do momento que já forma já amadurece os ovócitos lá no ovário e eles começam a ser liberados com a primeira menstruação, a mulher já está apta a engravidar. Mas algumas perguntas a gente faz, né? É bom a gente refletir. Será mesmo que tendo condições de gerar descendentes, do ponto de vista biológico, qualquer mulher está preparada emocionalmente e socialmente para assumir a maternidade? Observe essas fotos aqui. São praticamente crianças, né? Por quê? Com 12 anos, 11 anos, talvez 10, a partir do momento que a menina já teve a primeira menstruação, biologicamente ela já está apta a reproduzir. Mas a questão da reprodução humana vai muito além de gerar filhos. Envolve questões sociais, né? E enfim. Então aqui a gente tem algumas imagens das chamadas meninas mães, quase como irmãs dessas crianças aqui, e elas são as mães delas. Crianças, adolescentes da idade de vocês aí, das meninas da sala de vocês. Então a gente começa um monte de perguntas sobre isso, sobre gravidez. Quais as consequências de uma gravidez precoce, de uma gravidez onde a menina acabou de sair da infância e começou a adolescência? Você conhece mulheres que engravidaram muito jovens? Vou contar para vocês uma experiência. Quando eu me tornei professor, a primeira escola para a qual eu dei aula foi uma escola de bairro, e tinha uma comunidade muito carente que estudava lá. Então eu dava aula para 8º e 9º anos, e meninas de 8º e 9º ano, várias, se eu contasse umas 15 de várias turmas, né? Eu tinha umas 3 turmas de cada. Mas a gente podia contar uma faixa de 3 a 5 alunas que ou já tiveram filhos, né? Os filhos já estavam com 1, 2, 3 anos, ou então estavam grávidas. E muitas que começavam o ano, aí lá para o meio do ano, junho, julho, interrompia para poder ter o parto, né, para poder ter o filho, e depois não voltava mais para a escola, porque a gente sabe que depois começam as dificuldades, a menina às vezes tem que ir trabalhar para sustentar aquela criança, então passa a licença maternidade e elas não voltam para a escola. Então foi uma experiência que eu vivi e eu ficava assim chocado, porque eram crianças, eram da idade de vocês aí, né, adolescentes, assim, vamos dizer, acabou de encerrar a infância, iniciando a adolescência e aí interrompia tudo. Estudos, não vivia a adolescência, né? O que muda na vida delas? Tudo, né? A não ser que elas tenham alguém para criar um filho. Muitas vezes a coitada da avó é que
ou a sogra é que acaba ficando com essa responsabilidade. Qual que é o papel do pai durante e após uma gravidez? Será que sempre o pai vai estar presente? Muitas adolescentes nem sabem quem é o pai do filho, ou então o pai não quer nem saber do filho, abandona, principalmente em locais mais pobres, né? Comunidades mais pobres. Pais muito jovens geralmente possuem condições e maturidade para tomar conta de uma criança, vocês acham? Por exemplo, olha esse casal aqui, praticamente 2 meninos, né? Com um filho aí no colo. Às vezes não tem com quem deixar, tem que assistir a aula levando a criança. É um sacrifício para os pais, é um sacrifício para a criança, né? Então é preciso pensar muito sobre esse assunto, gravidez. Felizmente vocês têm uma família com condições melhores e também muita informação, né? Então vocês não têm essas preocupações, mas sempre é bom a gente falar sobre isso, né? E levar em consideração que é importante estar informado sobre esse assunto. Então, no início desse capítulo, vamos refletir um pouco sobre esse tema e conhecer todo o processo que envolve a gravidez e o parto, do ponto de vista biológico e social, quer dizer, do corpo e dos impactos da convivência, né? Nós somos seres sociais. Então, existem os chamados direitos reprodutivos. A pessoa, ela tem a livre escolha de querer ou não reproduzir. Ninguém é obrigado a ter filho, né? E também estabelece no direito, isso é a Constituição da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, que estabelece também o direito a informações sobre o próprio corpo. Todo mundo tem direito a essas informações, por isso que nós estudamos isso em ciência, né? Não quero falar sobre esse assunto. Você tem direito de saber sobre isso, né? De saber sobre os métodos que evitam gravidez, são chamados métodos contraceptivos, que vai ser assunto das nossas aulas mais para frente. Enfim, todo mundo tem direito sobre isso, né? Segundo o relatório, isso aqui bem preocupante, da UNFPA de 2017, a cada 5 mulheres que engravidam no Brasil, uma é adolescente. Ou seja, 1/5 das mulheres que engravidam é adolescente, como aquelas que a gente viu lá nas fotos, né? Na introdução desse capítulo. Então, as pesquisas mostram que a gravidez na adolescência, além de implicar na saúde da adolescente, porque às vezes também o organismo não está tão pronto para gerar um bebê, e tem um monte de complicação quando a menina é muito nova, né? Costuma também ter grande impacto na vida da gestante e no futuro do pai e da criança, porque envolve 2 famílias, né, do pai e da mãe, e também isso gera um monte de problema. O pai tem que trabalhar dobrado, a mãe tem que sair de casa para trabalhar, para poder cuidar da criança, os avós têm que ajudar, né? Enfim, vai trazer um monte de transtorno para as 2 famílias. Essa imagem aqui, né? Ela mostra que tem caído consideravelmente o número de adolescentes grávidas. Por exemplo, aqui, um total de 20%, deu uma leve queda para 17% no período de 2005 a 2015. Observem que a porcentagem de mulheres grávidas na adolescência coincide com as regiões mais pobres do Brasil, né? Por falta de informação associada à pobreza, né? E falta de métodos contraceptivos, a população não tem muita informação e acaba tendo crianças mais novas. Então, as regiões, por exemplo, do norte do país, com 25%, e nordeste, com 21,3%, representam as regiões onde tem mais adolescentes jovens que engravidam. E no centro-oeste, logo em seguida, com 17,5%, e as regiões com menos índices de adolescentes grávidas é a nossa, sudeste, e a sul, né? Isso indica que quanto maior a pobreza em determinada região, mais o número de grávidas na adolescência. E a gente já falou dos impactos, que são vários, né?
mas é sempre bom lembrar que vai interromper o desenvolvimento escolar e aí tem uma consequência. Se a menina para de estudar e o pai também para de estudar, provavelmente eles não têm empregos, né, tão bons futuramente. Por quê? Estudo está associado a um bom emprego, uma boa formação. Hoje em dia é essencial para você ter um bom emprego. E se você interrompe os estudos, provavelmente você vai trabalhar muito e ganhar pouco, né? E aí a gente tem conflitos familiares também, porque é mãe que não aceita a menina em casa, grávida, expulsa a menina de casa. Então, gera um monte de transtorno aí, tanto para o pai quanto para a mãe. Esse texto aqui, lá do livro de vocês, da página 59, ele basicamente vai falar assim, o texto que tem um título, Será que estou grávida? Nem sempre meninas, principalmente as que nem têm iniciação sexual, né? não teve ainda relação sexual, obviamente que elas não vão engravidar só porque a menstruação está atrasada. Quando a menstruação atrasa, a mulher tem uma vida sexual ativa, há uma grande chance dela estar grávida, sim. Mas nem sempre o atraso da menstruação é porque ela está grávida, né? Isso pode acontecer porque no início do ciclo menstrual, o ciclo é todo desregulado, então a menina pode passar 2 meses sem menstruar, depois menstrua 2 vezes no mesmo mês. Então é todo desregulado até começar a ter um período certo, né? Então nem sempre, porque a menstruação atrasou, a menina está grávida, ok? Uma forma de comprovar, por exemplo, que a gravidez é certa é através da presença desse hormônio aqui chamado gonadotrofina coriônica, que é produzido pelo feto e é acusado no sangue da mulher, né? Ou na urina. Então, a grávida, quando ela faz um exame de sangue ou é colhido a urina e tem esse hormônio lá, é porque tem um bebê que está liberando esse hormônio. Esse hormônio não é produzido pela mulher, é produzido pelo embrião, ok? Se não tem embrião, obviamente não tem hipótese alguma de ter esse hormônio. Então, esses testes são os mais indicados para saber se a mulher está grávida ou não, e não só o atraso da menstruação. Aí, dando continuidade, eu vou pedir para que fique para casa a leitura da página 60, que vai falar sobre essa questão de gravidez na adolescência, tá? Mostrando aí que o Brasil é tem a 7ª maior taxa de gravidez na América do Sul e que essas taxas de gravidez também na adolescência é muito alta na América Latina. Aí vai trazer as explicações. Então, para a gente discutir na aula de amanhã, fica como deverzinho de casa a página 60. Beleza? Anotem aí, então, no caderno de vocês e na agenda para a gente discutir. Tá, agora a gente vai falar propriamente do assunto que está aqui no meu quadro, né? Gravidez e parto. Vamos começar pela gravidez e parto vai ficar para a aula de amanhã, porque a gravidez tem muita coisa para a gente falar. Então, a gente já falou que quando ocorre a fecundação, né? O que é a fecundação? É o encontro do espermatozoide lá na tuba uterina, quando ele encontra o ovócito, que é a célula liberada pelo ovário, né, da mulher. Então, o ovócito ele vai descendo ao encontro do útero e o espermatozoide encontra com ele lá na tuba, fecunda esse ovócito e aí ele vira óvulo. E aí esse óvulo vai descendo. Lembrando que, para a mulher liberar o ovócito, existe esse fenômeno aí, né, esse processo chamado de ovulação. Lembra que o folículo amadurece, estoura e libera o ovócito. Aí o espermatozoide encontra com ele aqui. Os espermatozoides, uma fotografia, né, aumentada em milhões de vezes, vários espermatozoides, somente um fecunda o óvulo. E aí, o que vai acontecer? Esse óvulo agora, né, ele vai descer, ele era ovócito, foi fecundado por espermatozoide e vira óvulo. Ele vai descer e encontra o útero. Aí chegando lá no útero, o que ele vai achar? Aquela camada adicional em cima do endométrio, rica em sangue, que o útero produziu para receber justamente o embrião. E aí, quando esse bolinho de célula fixar, colar no útero, a gente chama esse processo de nidação. O que é a nidação? É quando esse bolinho de células, o embrião,
ele cola no útero, tá? Ele fixa no útero. Aí começa a gestação. Então, a partir do momento que fixou, que o embrião colou no útero, você tem a gravidez, tá? Aí se chama a gravidez também de gestação. O início da gestação é isso. Então, para facilitar mais, aí tem um esqueminha aqui, ó, para vocês entenderem melhor isso. Então, aqui no ovário, o folículo amadureceu, liberou o ovócito, que é o gameta feminino, ele começa a subir. Mais ou menos aqui nessa altura, nessa voltinha da tuba, ele encontra quem? O espermatozoide, caso tenha gravidez, né? Aí o espermatozoide fecunda o ovócito e ele se transforma em óvulo, né? Aí, óvulo ou zigoto ou célula-ovo. Três palavras para uma mesma coisa, tá? Vamos chamar aqui de zigoto. O zigoto vai caminhar, olha a setinha azul, descendo pelo útero. Aqui já foi preparada, antes da ovulação, já é preparada essa camada rosa clarinha aqui, ó, rica em vaso sanguíneo, em cima do endométrio, que é essa camada mais interna do útero. E aí, o embrião vai se colar aqui, ó, vai ficar grudado aqui. Esse processo chama nidação, ok? E aqui os órgãos, né, do sistema reprodutor feminino, o útero, a tubo uterino, o canal vaginal, que nós já estudamos na aula da semana passada. Da fecundação até a oitava semana dá 2 meses e meio, mais ou menos, né? Da gravidez, o organismo em desenvolvimento é chamado de embrião. Então, a partir do momento que colou lá no útero, até mais ou menos 2 meses e meio é embrião. A partir daí vai ser chamado de feto, tá? Conforme o embrião vai crescendo, parte dele desenvolve um tecido chamado córeo. Então, uma parte do embrião vai virar esse tecido chamado córeo. Até o final do 3º mês, né, do trimestre, esse tecido junta com o endométrio também desenvolve e forma a placenta. Então, o que é a placenta? É o córeo do embrião com o endométrio da mãe. Isso tudo vai virar a placenta. O que é a placenta? É um órgão que vai trocar substâncias com a mãe, né, do bebê com a mãe. Que substâncias é essa? Oxigênio, que o bebê precisa respirar, o bebê precisa de alimento. Então, se há troca de substâncias, é fundamental que a mãe não faça uso de drogas, álcool, né, medicamentos perigosos, enfim. Então, ó, observe aqui, ó, o bebê vai produzir esse tecido aqui, ó, córeo. E o córeo ele vai misturar com o endométrio. Aqui, ó, o endométrio é o útero, né? Então, os dois juntos vão formar a placenta, que é como se fosse uma bolsa, tá? O útero está aqui, ó, do lado de fora. Então, a placenta está aqui, colada ao útero. E de que é formada a placenta? De 2 tecidos, córeo e o endométrio. O endométrio é parte do útero. É o que vai descamar caso não tenha a gravidez, né? A placenta, então, é um órgão misto, por isso que ela é mista. Ela é formada pelo tecido da mãe e tecido do feto. O tecido do feto é o córeo. A placenta ela vai se ligar ao bebê através de um cordão, que é o cordão umbilical. Ele tem veias, artérias, né, que liga o corpo da mãe ao corpo do bebê. E através desse cordão vai passar oxigênio, gás carbônico, resíduos do bebê. Então o bebê vai defecar, né? Vai produzir resíduos. Isso tudo é levado para o corpo da mãe, descartado junto com as excreções da mãe, tá? O sangue da mãe leva oxigênio e nutriente. E do bebê para a mãe, para poder descartar, vai o gás carbônico, que não serve, e resíduos do metabolismo. Muitas substâncias, então, como eu já falei, devem ser evitadas pela mãe. O uso de drogas, cigarros, enfim, medicamentos perigosos que podem causar, inclusive, má formação ou até um aborto, né? E vai ter uma outra coisa além do córeo e além do córeo com o endométrio, que forma a placenta, vai ter também essa bolsa de líquido aqui, ó, uma bolsa de água, que vai proteger o bebê. Essa bolsa é chamada de
saco amniótico, bolsa amniótica, tá? E ela contém uma água para proteger o bebê de choques mecânicos. Olha que interessante que é. Ó, aqui mostra direitinho a bolsa, não sei se vocês estão vendo a linha dela aqui, ó, né? Cheia de líquido, a placenta, que é tecido do bebê com o tecido da mãe. Para que serve esse líquido aqui dentro? Né? Imagina comigo o seguinte, você pega um vidro de maionese, aí coloca uma bolinha de ferro lá dentro e chacoalha. Essa bolinha, se ela bater na parede do vidro, ela pode trincar o vidro e pode até quebrar o vidro. Né? Agora, coloca água dentro desse vidro e chacoalha a bolinha. A bolinha não bate mais na parede do vidro. A mesma coisa é a bolsa amniótica. No caso, a nossa bolinha, que é o feto, né, fica protegido pelo líquido. Por exemplo, imagina se a mãe tropeça e bate a barriga numa quina, numa ponta de uma mesa, por exemplo. Se isso aqui fosse ar, ia furar e matar o bebê na hora. Como é líquido, ele vai amortecer os impactos. Então, é que nem a bolinha, não vai chegar um choque na bolinha, tá? Então, não chega no bebê, ok? Vamos lá. É importante que as mulheres, na gravidez, façam o que nós chamamos de exame pré-natal. O que é o exame pré-natal? É uma série de exames que, desde a primeira semana de gravidez, o médico faz para acompanhar o desenvolvimento do bebê e também fazer com que a mãe faça atividades físicas para fortalecer essa musculatura, né, do útero, relaxamentos que a gestante precisa fazer para ficar mais saudável tanto a gravidez quanto o parto, tá? Então é muito importante o exame pré-natal. E é no exame pré-natal também que é detectado se o bebê pode ter riscos, se o bebê está sendo formado direitinho, então a mãe tem aquela preocupação, os dedinhos estão tudo bonitinho, o coração está batendo, então é aí que o médico vai perceber tudo, né? Então é feito todo mês o pré-natal para acompanhar o desenvolvimento aí do bebê. Né? Tem gente que filma, às vezes vocês têm o pré-natal de vocês, o coraçãozinho batendo, mostrando o sexo do bebê, ou vocês já viram de irmãos, primos de vocês, é bem interessante. Né? A partir do quinto mês, quarto, quinto mês, dá para ver o sexo do bebê. Então, no exame pré-natal, que é detectado isso, até mesmo a tendência a ter doenças. O útero é um órgão bastante elástico. A gente já falou que ele é do tamanho de uma pera, mas ele pode crescer até o tamanho de uma melancia, né? E durante toda a gravidez, o útero materno aumenta de tamanho, acompanhando o crescimento do feto. No período final da maioria da gestação, o futuro bebê encontra-se encaixado de cabeça para baixo, já perto do canal vaginal, para poder sair por ele. Então, olha essa foto, como que é bacana essa imagem, né? Como que é bacana, no primeiro mês, o embrião é muito pequenininho ainda, a barriga não aumenta, né? Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai empurrando os órgãos aqui, com isso a barriga vai aumentando. E o bebê tá, olha só a cabeça do bebê, tá nessa posição. Aí, isso aqui da metade, mais da metade da gravidez, né? No quinto mês, os órgãos já estão formadinhos e tal. Quando passa para o nono mês, o bebê ele gira lá dentro da barriga da mãe e coloca-se nessa posição aqui. Ó. O pré-natal, inclusive, detecta se o cordão umbilical pode enrolar no pescoço da criança, que pode ser uma fatalidade, né? Então, isso tudo é detectado no pré-natal. Se ocorrer o parto no 7º ou 8º mês, então, geralmente é no 9º, né, que ocorre o parto. Mas, hoje em dia, muita criança nasce de 8 meses, normal. O bebê pode acabar de formar com cuidados médicos especiais. Então, eles vão para uma incubadora. Não sei se vocês já viram um bebê prematuro. Né? Minha sobrinha, por exemplo, nasceu prematura, de 8 meses. E aí eles ficam lá, como se estivesse no útero da mãe, acabando de serem formados. Às vezes pode ficar um mês. Se for muito prematuro, fica até entubado, né? Fica para acabar de formar os órgãos e ficar prontinho. O pulmão, por exemplo, é uma das últimas coisas que forma. Por isso, às vezes, ele tem que ficar entubado até com oxigênio. E também, interessante, pode acontecer gravidez
fora do útero. Muito raro, 2% dos casos acontece aqui no ovário, e mais comum acontecer na tuba uterina. O que pode acontecer? O ovócito, como a gente viu, ele desce para colar para a sua nidação aqui, no útero. Só que a tuba, às vezes, pode estar entupida por algumas bactérias. Por exemplo, quando a mulher tem infecção no canal vaginal, essas bactérias podem subir, proliferar aqui na tuba e entupir a tuba. Aí o que acontece? O ovo, ou ovócito fecundado, o zigoto, ele não consegue descer, não consegue passar por essa infecção que está aqui, ó. Geralmente a infecção incha, né? Aí fecha essa tuba. E aí o bebê começa a se formar aqui. Não tem condição nenhuma do bebê crescer aqui, tá, pessoal? Pode crescer alguns meses, mas urgentemente o médico tem que fazer a cirurgia e retirar, é caso de aborto, e a mulher pode correr um sério perigo, porque não é o útero, é elástico, aqui não, tá? Então o que pode acontecer? Um bebê crescendo aqui pode comprometer os órgãos da mulher próximo. Então tem que retirar, então é um caso de aborto. E também com o tempo o bebê não vai conseguir, a tuba não é elástica, então o bebê não vai ficar comprimido aqui dentro e ele morre. Então vai acontecer isso aqui, ó. Olha aqui um caso de gravidez na tuba, né? E aqui tira o bebê, que provavelmente já está morto, né? Olha aqui a tuba normal, aqui o útero, é a mesma imagem aqui, ó. E aqui um bebê dentro da tuba, né? Um feto, e é onde ocorrem abortos. E aí a gente encerra nossa aula aqui. Na próxima aula, aula de amanhã, nós vamos falar sobre o parto, como é feito, os tipos de parto que existem. Nós vamos falar de gravidez de múltiplos. O que é gravidez de múltiplos? Gravidez de gêmeos, tá, pessoal? Múltiplos é gêmeos, trigêmeos, enfim, mais de um, né? Qual a diferença dos gêmeos idênticos para os gêmeos diferentes, né? E vamos falar também da amamentação, que é um passo muito importante para a criança crescer saudável. Belezinha? Então, vamos ficando por aqui. Encerrando a nossa aula. Agora a gente vai lá para o chat para a gente poder discutir aquelas questões que a gente começou